Então, bom dia, bom dia, bom dia. Antes de mais nada, obrigada aí, Thiago, pela recepção, pelo início aqui do nosso Grupo A, o nosso treinamento aqui do mês de maio, nosso treinamento básico, que ele fica gravado aqui conosco para a gente assistir ao longo do mês ou rever algumas outras aulas, né? Hoje, nas aulas de hoje, vocês vão ver, para quem está aqui pela primeira vez, que as nossas aulas são complementares. Então, se você for novo aqui, você pode pegar o complemento da aula de hoje em uma das gravações que a gente tem lá no nosso canal do YouTube, ok? Então, para a gente começar aqui o dia de hoje, eu vou colocar aqui a primeira tela para vocês, só um segundinho, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, aqui. Vamos ver se está dando certo. Vamos ver se vocês estão... Ah, peraí. Vê se vocês estão vendo ela inteira, né? Tá inteira? Abriu ela inteira agora? Não tem problema. A gente dá um jeitinho de consertar ela aqui. Vamos lá ver aqui como é que está. Modo de exibição. Agora volta para cá. Opa. Até o final, essa pandemia, a gente continua aqui apanhando um pouco com parte do online. Agora vai, hein? Tá inteira? E vamos ver se desce também, né? Mudou? Então tá. Bom, gente, então a gente vai começar agora o nosso treinamento desse mês de maio, 29/5, aquele mês especial, né? Onde a gente realmente começa a acelerar um ano realmente cheio de coisas, e vocês vão ver quantas das coisas que a gente acumulou ao longo desse ano, ao longo dessa pandemia, ao longo do nosso tempo de negócio, tanto de Herbalife quanto de experiências de vida, como tudo isso aqui vai fazer muito sentido para o treinamento de hoje, pelo menos aqui da minha parte. Então, gente, eu quero começar já dessa tela desmistificar algumas coisas que estão escritas nessa mesma, que é Grupo A, treinamento básico. Gente, tem muitas pessoas que elas não dão valor, elas não entendem tanto a importância do básico, porque elas acham que o básico não é uma coisa assim que faz tanta diferença, a gente acha que é o avançado, o super top, o máximo, mas você pode anotar para você, porque está escrito jornada ao sucesso, né? Bem-vindos à sua jornada ao sucesso. Herbalife, ela tem muitas coisas que ela leva você ao sucesso, você ou todos nós aqui, né? Então, nessa jornada aqui ao sucesso, anota para você, é no básico que você encontra as grandes coisas para você fazer as grandes conquistas. No básico, de qualquer coisa. No básico, para você ter uma... É no básico que você encontra tudo para ter boa qualidade de sono, um bom resultado de qualidade de saúde. É no básico que você encontra muitas coisas para melhorar a sua nutrição. É no básico que você encontra muitas coisas para melhorar sua administração financeira, é no básico que você encontra o melhor sucesso no seu casamento, e não seria diferente na Herbalife. São algumas coisas do básico que a gente faz pequenas melhorias que fazem diferença para a gente chegar lá. E eu não entendia muito isso na Herbalife, né? Eu não sei vocês, eu vou até dar um stop aqui, que eu quero olhar para a carinha de vocês. Eu não sei vocês, mas quem aqui, quando vai no evento da Herbalife grande, e a pessoa começava a falar de produto, ou alguma coisa que você já sabe, já dava aquela desanimada. Ai, meu Deus, mas eu pensei que ia falar do top das galáxias, e olha aí, que alguém já se sentiu assim? Começou o treinamento do Jorge Della Concepción, o nosso ET máximo da Herbalife, o cara que atingiu tudo, o super-herói da Herbalife, 220k. Ele vai falar meia dúzia de coisas dos negócios. Quando você olha a primeira coisa, o que ele falou? Uso do produto. Quem aqui se sentiu desapontado, sinceramente, esperava que ele ia começar com as dicas das mídias sociais? Fala a verdade, nem que seja um pouquinho, porque você acha que ele vai dar as dicas de como entrar 500 supervisores novos por mês, né? Você acha que ele vai dar dica de como fazer 200 mil pontos de volume pessoal. E isso é uma coisa normal nossa, de ter isso. Então, eu quero começar aqui já compartilhando. Esse ano eu completo 20 anos de Herbalife e quero que todo mundo tenha todo o sucesso do mundo, todo mundo chegue a presidente, mas anote aí, ame o básico. Ame o básico, que toda vez que você aprende muitos anos isso na Herbalife, na dúvida, quando a gente quer melhorar, em qualquer momento, sempre fala, volte ao básico
E isso realmente é mais profundo do que a gente realmente imagina. Então, anote essa primeira dica do dia para vocês, tá? Parece que é muito simples, mas ela é, aquelas é de coração, ela é simplesmente muito, muito, muito eficaz, ok? Então, essa é a primeira coisa que eu queria começar o dia falando sobre o básico. E dentre os temas que a gente vai falar hoje, nós vamos desenvolver alguns que nós escolhemos para o dia de hoje, divididos em duas partes. Primeiro venho eu, depois vem o Lucas. E dentre os temas da minha parte, eu vou falar para vocês o seguinte. Se eu abrisse aqui para a pergunta, é uma pergunta tão ampla que demoraria muito tempo. Mas, normalmente, quais são as coisas que a gente poderia falar que é o principal da Herbalife? Só vai abrir a mente, vai pensar 1000 coisas, né? Mas tem muita gente que acha que a coisa principal de todas é geração de contato. E não deixa de ser uma das principais, porque, de qualquer maneira, precisamos ter pessoas, né? A gente tem que gerar contato. Que, aliás, essa é a segunda parte do dia, que será com o meu marido. Hoje vai ser bastante coisa sobre geração de contato, que a gente precisa da matéria-prima, a gente precisa de pessoas. Mas tem uma coisa que é fundamental para vocês entenderem, que é um grande segredo do sucesso da Herbalife, que é lidar com pessoas. Sem a geração de contatos, não temos as pessoas para lidar. Então, as duas coisas, elas estão muito entrelaçadas, tá? E tem também uma coisa muito importante. Se você for o melhor gerador de contatos, se você for a pessoa que mais faz clientes, se você for a pessoa que melhor recruta, que enche a sala do STS, que cadastra um monte de gente, que coloca todo mundo lá, se você não souber lidar com a pessoa, né? Claro que os números também vão compensar. Claro que vai ter pessoas que vão ser além de você, porque o negócio da Herbalife não se resume a você ou a mim ou a cada um de nós, né? Mas é importante você entender que na vida, em qualquer coisa, você precisa aprender a lidar com pessoas. E a primeira pessoa que a gente tem que aprender a lidar é nós mesmos. Olha que maravilha, se a gente começa com a gente, fica muito mais fácil da gente lidar com as outras pessoas. Então, essa primeira parte eu sempre falo um pouco de mentalidade, eu sempre falo um pouco de desenvolvimento pessoal, eu também escolho outras coisas para completar, porque só prática não adianta, então a gente acaba que se divide aqui na maneira de fazer o grupo A, mas hoje eu quero desmistificar 2 assuntos com vocês, muito relacionados com desenvolvimento e com mentalidade. O primeiro, eu já falei aqui algumas vezes, então eu vou falar um pouquinho mais curto sobre esse primeiro, tá? Mas é que eu vejo que sempre tem pessoas novas entrando no treinamento, é importante falar, porque mentalidade é uma coisa que importa, mentalidade é uma coisa que faz diferença pra gente. Então, eu vou escolher abordar aqui por outro ângulo, vamos por assim dizer, e o segundo, acho que eu nunca falei dessa maneira aqui com vocês. Então, o primeiro que a gente vai falar, relacionado com a mentalidade, com o nosso mindset, cada um usa uma maneira diferente, desenvolvimento pessoal, ele tem a ver com tudo aquilo que a gente coloca na nossa mente. Que a gente coloca o que colocaram, não importa, que está lá dentro, de alguma maneira entrou lá. Algumas coisas são boas, outras a gente não queria que tivesse entrado, mas enfim, estão lá, tem que fazer um esforcinho maior para tirar quando é uma crença ruim, alguma coisa do tipo, mas nada que um bom treinamento de Herbalife e o sistema não conserte na nossa cabeça, tudo dá para a gente melhorar. Mas eu quero dizer que a mentalidade ela é muito relacionada com as coisas que a gente acredita, ou que acreditou até hoje, ou que a gente passa a acreditar no futuro. E eu gosto muito de usar a palavra, tem muita gente que confunde o mindset e a mentalidade com a parte da religião. Confunde, porque acreditar, será que é acreditar em Deus? Será que é acreditar em Jesus? Será que a pessoa faz um pouco dessa confusão? E se você for um pouco cético nessa área, você não entende que você ter coisas relacionadas ao seu futuro não necessariamente estão ligadas na parte religiosa da coisa. Não necessariamente não estão ligadas. Espiritual, sim, religiosa, não. Então, eu queria que vocês entendessem um pouco mais isso a fundo hoje, tá? E não porque eu seja contra, muito pelo contrário, tá? Eu sou até bem assídua na minha religião, mas eu quero desmistificar isso para vocês. Está relacionado com o quê? A fé, tá? Então, eu vou falar uma frase para vocês. A fé, ela não é uma ilusão. Que a fé também tá, essa parte da crença, às vezes as pessoas acham que vão acreditar numa coisa e nunca vão conquistar, e aí fica aquela coisa de parece que nunca chega. Então, deixando claro que a fé não é ilusão e ela também não é uma metáfora. Ela é simplesmente um fato absoluto. Você acreditar em uma coisa de verdade, isso acontece na sua vida. Tem pessoas que acham que ter fé e acreditar de verdade em uma coisa são coisas grandes. Tudo que você acredita de verdade
acontece na sua vida, incluindo as coisas pequenas. Isso também é uma crença, porque nós acreditamos de qualquer jeito. É por isso que eu falei que é um fato absoluto. Se você acreditar que se você trabalha duro, você consegue só sobreviver, isso já é uma crença. Tudo que você acredita está acontecendo com você. Então, acreditar independe se são coisas grandes ou coisas pequenas. O esforço é o mesmo e isso cria uma realidade para a sua vida. Coisas que a gente sempre ouviu, né? Por exemplo, tem pessoas que têm filhos porque elas acreditam que todo mundo deveria ter filhos. Eu, por exemplo, nasci para ser mãe. Eu conheço pessoas que não gostariam de ter tido filhos, mas elas tiveram porque elas acreditaram que todo mundo tem que ter. Porque são crenças, agora estou falando muito fortes. E talvez isso que eu falei para vocês até chocou, porque tem, nossa, ela, presidente da Herbalife, a favor da família e não acha que todo mundo deveria ter. Eu acho que cada um é de um jeito, mas a gente aprendeu, tem que casar, tem que ter filho, tem que isso, tem que aquilo, e você vai acreditando em coisas, e isso não quer dizer que seja para você. Tudo que acontece com você, então ficou claro essa parte de acreditar? Que você acredita de qualquer jeito? Não importa o que é. Se você acreditar que o dinheiro, quem tem muito dinheiro é ganancioso, é infeliz, que quem tem muito dinheiro é ruim, e etc., cuidado com as crenças. Sem querer, elas podem estar deixando você só sobreviver, porque são coisas fortes que a gente ouve. Em relacionado a dinheiro, são tantas que eu nem vou falar hoje, porque o tempo seria pequeno. Mas eu quero que você entenda em relação à parte da fé. Meu assunto com vocês hoje é que ela existe e você já acredita em coisas. Então, presumindo que agora vocês entenderam que tudo que acontece na nossa vida tem a ver com o que a gente acredita, você já está no seu ponto de partida para mudar ou não o que você acredita, o que você quer acreditar, o que você quer que seja da sua vida daqui para frente. Eu vou dar algumas dicas para você de como passar por momentos difíceis com a fé fortalecida em coisas boas. Porque o que acontece em momentos difíceis, a gente acredita muito, às vezes, no problema, no que está dando errado, na dificuldade, e a gente acaba ampliando isso na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem, acreditassem, tá? É o quê? Quando a gente quer ir para frente, eu quero que vocês coloquem no papel agora, tem todo mundo com um caderno aí, né? Eu vou fazer uma pergunta que a resposta é só para você. O que você mais quer na sua vida? Se a pergunta ficou muito ampla e for mais de uma coisa, forem 3 ou 4 coisas, ou forem 5, 6 coisas, porque pode ser que sejam em áreas diferentes, assim, papo, o que você quer na sua vida que você sabe exatamente, que você lembra agora, coloca aí no papel. Vou até tomar um gole de chá enquanto isso. Mesmo se você já respondeu essa pergunta outras vezes em outros momentos da Herbalife, você não era o mesmo. Às vezes as coisas que a gente quer vão mudando, as situações mudam. Colocou no papel todo mundo? Ó, tem gente que quer bastante coisa. Que bom. Coloca. Não vou interromper vocês. Colocaram? Ai, quem puder ficar de câmera aberta, isso, quero ver vocês. Quem não puder, tudo bem. Então, colocaram no papel. Agora, a minha pergunta para vocês é: o que você precisa para realizar isso? Ou por que você ainda não realizou isso? Sem julgamento nenhum, a sua mente acabou de te dar quais são os bloqueios que você acredita. Quando eu perguntei por que você não realizou isso ainda, a sua mente já te deu uma resposta e você já acredita de por que você não realiza ainda. Principalmente se você colocou coisas grandes. Se a coisa que você mais quer, sei lá, e está muito longe de você, talvez seja viver da renda, liberdade financeira, né? Porque liberdade financeira não é ganhar muito dinheiro, é você viver da renda. Talvez essa seja uma resposta, talvez sejam outras coisas. Mas todas as respostas que você deu para você de por que você ainda não fez é a crença que você tem e por isso não aconteceu. Simples assim. É muito engraçado isso, né? É engraçado ou triste, eu sei lá o que a gente pensa, mas se você perguntar, sabe o que falta para você realizar isso tudo aí que você colocou no papel? Falta só isso aqui. Vai lá, tá brincando comigo. Isso aqui, sabe o que é isso aqui? É tudo que está aqui dentro do seu cérebro, da sua cabeça, das nossas limitações que você pode realizar a qualquer momento. E essa é a única fé e a única crença que a gente tem que colocar e trabalhar todos os dias.
É que nossa mente é inteligente, ela tenta trabalhar a nosso favor para nos proteger, mas essa proteção às vezes atrapalha demais para a gente sair da zona de conforto. Isso é a única coisa que a gente tem que trabalhar no nosso desenvolvimento pessoal. Entender sempre que todo poder está dentro da gente e do que a gente acredita. E quando você entende isso, você começa a se proteger de tudo que pode atrapalhar essas crenças. Porque o nosso cérebro é uma esponja, ele vai absorvendo tudo. E as coisas estão como, né? Eu adorei uma frase incrível que a gente ouviu do Júnior Peçanha, final de semana, agora no último final de semana de liderança. Foi o último depoimento, o Júnior e a Giovana, não sei se vocês estão lembrados aí, né? Que são lá de Vitória. E ele falou: quem ainda está na pandemia? Olha que frase forte isso, né? Tem pessoas que ainda estão na pandemia. O que significa estar na pandemia? Não foi uma coisa que aconteceu um dia na nossa vida. E não foi uma coisa que aconteceu em 90 dias. Foram mais de 2 anos. Suficiente para o nosso cérebro entrar numa outra realidade. Agora tem que fazer um trabalho sobrenatural para tirar ele dessa realidade, porque ele aprendeu a viver lá. Ele não sabe sair de lá. Ele ficou, ele acostumou. E o cérebro criou um hábito novo e agora o nosso cérebro, se você acha que ele já trabalhava com escassez antes da pandemia, agora mais do que nunca ele está vivendo isso. Ele quer proteger a gente, por isso que tem pessoas que engordaram demais na pandemia, né? Porque achou que ia acabar a comida, ficar em casa, e aí o cérebro tem que proteger, o alimento está na sobrevivência. Então tem pessoas que estão com a parte física alimentar na pandemia. Tem pessoas que elas colocaram na cabeça tão forte a escassez de emprego, da economia, de etc., que ela enclausurou sair da riqueza com o máximo que eu posso fazer é sobreviver. E a mente entrou no modo sobrevivência. Nossa, se eu sobreviver, eu já sou mais que a maioria. Nossa, se eu só tiver um trabalho, eu sou maior que a maioria. Tudo bem, pode até ser que você seja mais que a maioria, mas o seu cérebro não sabe que você pode tudo que você quiser. Então, você tem que entender onde você está para chegar onde você quer, cuidado com suas crenças. A pandemia ajudou muito a gente limitar as crenças, por quê? Porque o cérebro não sabe diferenciar a imaginação da realidade. E se você ficou muito ansioso, se você ficou pensando, normal, gente, a gente recebeu muita notícia negativa e pessoas morrendo, e, enfim, foram N coisas que não vêm ao caso, que a gente precisa fazer uma reprogramação. E tem um lugar onde a gente ficou muito, muito, muito prejudicado, principalmente nós da Herbalife. Eu me sinto abençoada pelo fato da gente poder ter a mentalidade da Herbalife, poder assistir os vídeos do Mark Hills, Jim Rohn, enfim, todas as coisas que a Herbalife propicia, né, para que a nossa mentalidade vá. Para quem me acompanha sabe que na época da pandemia, que nós estávamos em Lisboa, cheguei a fazer 3. Era a segunda poderosa, a quarta poderosa e sexta poderosa. 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta eu entrava no computador e fazia com vocês. Estava em casa, o que a gente ia fazer? Trabalhar a cabeça para ela não atrofiar. Mas tem uma coisa que nós precisamos saber, que nós precisamos acelerar 10, 20, 30 vezes mais se a gente puder. E anota o que é. O sistema presencial, o que os olhos não veem, o coração não sente, ficou muito prejudicado. Muito prejudicado. E como é que eu sei? Assim, não sei quem aqui tem filho pequeno sabe. Qual é a diferença da aula presencial para online? O quão defasados estão seus filhos, principalmente dependendo de que grau de aprendizagem eles estão. O meu pegou uma metade de alfabetização, ele estava com português de Portugal, com português de Brasil. Gente do céu, é um atraso, é difícil para eles voltarem. Eles não acostumam tantas horas concentrados. A concentração, tivemos a reunião com a diretora da escola, ela falou, vai ficar de 1 ano e meio a 2 para a gente recuperar. Concentração, prestar atenção na aula, entender a matéria, vai demorar, né? A gente teve essa reunião. E o sistema, e aprendizado não é para a criança ou adulto ou tanto faz. Então, assim, nós tivemos essa parte prejudicada. Então, o que a gente tem que fazer? Melhor do que nunca. Assim, pegar, assim, com cuidado total, o máximo possível. Por quê? Porque esse sistema está totalmente ligado as nossas crenças de como a gente cresce na Herbalife, no sucesso. Então, assim, isso é uma coisa para se pegar muito forte, tomar muito cuidado para não se perder. O que significa se perder, Priscila? Nessa ânsia da gente ficar meio perdido, né, meio sem nada, as pessoas procuraram alternativas, até porque nós da Herbalife somos muito proativos. Então, às vezes a pessoa foi lá, e tentando na ânsia de melhorar, em vez de ficar em casa pensando uma coisa ruim, eu vou fazer um curso online, eu vou fazer uma outra coisa. Por quê? Porque ajuda a trazer coisas para a mente. É natural, é normal, é bom, é melhor que nada, com toda certeza absoluta. Mas, às vezes, a gente esqueceu
que o básico da Herbalife leva a gente para lá. E às vezes, vendo os cursos, a gente ampliou tanto a mente que a gente acaba que o foco ficou muito disperso. Então, eu vejo pessoas que ou se atrofiaram muito, ou o foco ficou de um jeito que ela nem sabe para onde ela vai. Ela quer ir para frente, o objetivo dela é bom, a intenção é boa, mas deu uma perdida, né? Alguns se perderam, nunca mais se acharam, ainda estão perdidos, foram para outros caminhos, tudo bem. E alguns estão aqui, mas os caminhos ainda estão meio confusos. Já sentiu meio confuso aí nessa de tentar ajudar, vir, voltar? É natural, gente, faz parte. Por quê? Porque antes a gente estava mais ali no trilho. Então, entenda aonde você está. Cada um aqui está em um lugar, um ponto, e tente voltar. O que é voltar? É você intensificar o máximo possível, radicalmente possível, nos treinamentos da Herbalife, principalmente os presenciais, principalmente os do sistema, porque o sistema tem toda uma linha de raciocínio que agora estava em aberto. Se tem a coisa que mais ficou em aberto para nós foi treinamentos de sistema. Tínhamos vários treinamentos soltos, que são ótimos. Um treinamento Marquinhos aqui, um de Ron ali, ouça um presidente no workshop, outro no outro workshop, mas o fluxo do treinamento, que tem a linha de raciocínio de um sistema, ele fica comprometido, porque ele não fica muito claro o caminho do dia a dia do beabá. Então, de novo, não tem treinamentos melhores e piores, tem treinamentos direcionados. Alguém aqui sentiu na pandemia a falta do treinamento direcionado? Ó, fazer isso, e todos se complementam. Uma mentoria aqui com aconselhamento que ajuda nisso, e tem toda uma combinação. Então, essa é a parte para você focar, mais do que nunca, para você sair da pandemia, na parte Herbalife, sei lá como explicar isso, né? Na parte herbalizada da coisa, certo? Então, essa é a parte, e é onde ela afetou diretamente a crença no grande, a crença de por que vou trocar de PIN esse ano. Se ainda não sei se isso é possível, ficou comprometido. Não importa qual o seu PIN hoje. Qualquer um pode ir de equipe mundial a Get esse ano, de Get a milionário, de milionário a presidente. Qualquer um. Nós estávamos lá com um cara 220K. Você não precisa fazer o plano de marketing inteiro um ano. Conhecemos muitas pessoas que fizeram em um ano. Você só precisa trocar um PIN. Mesmo se ele precisar de um up, você consegue dar o up e ainda trocar de PIN esse ano. Tudo depende quanto a sua mente, a sua fé está. Porque vai depender de um trabalho. E é isso que é o nosso objetivo aqui com o Grupo A e o Grupo B, certo? Então, essa era a primeira parte da mentalidade e do desenvolvimento pessoal que eu queria fazer com vocês. Agora, a segunda parte para desmistificar uma parte que essa, gente, muitas pessoas, elas deturpam um pouquinho. E essa parte chama controle emocional. E se eu perguntasse aqui para cada um de vocês que está aqui na sala hoje, não vou nem falar o que significa controle emocional. O que é uma pessoa emocionalmente controlada, eu tenho certeza que a grande maioria interpreta como alguém que consegue nunca discutir, ouvir e ter uma certa paciência, e aí a pessoa nunca entra em conflito com ninguém, e aí aquela pessoa que está ali fácil, ali no dia a dia, é uma pessoa que não tem altos e baixos, porque controle, como o nome diz, controle emocional, então acontece alguma coisa, atitude no problem, e acontece alguma coisa. Tem alguém aqui que já pensou isso, ou pensa alguma vez que isso possa ser uma pessoa com controle emocional? Porque a gente ouve o Eduardo Salazar falar, né? Mande suas emoções para a escola, elas têm que ser emoção controlada. Alguém acha que é isso? Achou alguma vez? Também, né? Mas eu vou explicar para vocês uma coisa. O que eu quero dizer com controle emocional está aqui agora de novo, relacionado a você crescer no plano de marketing. Eu conheço muitas pessoas que agem muito bem, conseguem até fazer isso tudo que eu falei agora. Nossa, não discute com ninguém, é uma maravilha. Não porque não queira discutir, nunca leva desaforo para casa, não. Leva todos os desaforos para casa sorrindo. Maravilha. Primeiro que esse tipo de pessoa também é meio perigoso, né? Porque se você levar todos os desaforos para casa e nunca reagir, quando você reagir vai ser... Mas, enfim. Não, isso não significa o controle emocional. Isso é uma maneira de reagir de cada ser humano. Controle emocional que eu quero dizer aqui no foco da meta relacionado com a mentalidade é você, apesar de todas as circunstâncias, apesar de passar coisas muito desagradáveis, eu tenho certeza que todo mundo aqui passa, porque todo mundo tem problema, passa coisa difícil na vida pessoal, na vida do negócio, passa por uma série de frustrações, passar por tudo isso
Pode até ser que a sua primeira reação de 5 minutos não seja das melhores, ou algumas vezes outras vezes não é, porque o ser humano, ele é falho, às vezes ele consegue, às vezes não consegue. Pessoas são normais, gente, pessoas normais. Mas não deixam de fazer o que precisa ser feito todos os dias. Esse é o verdadeiro líder da Herbalife. Quando a gente fala lidar com as emoções aqui, é você passar tristeza, alegria, coisa difícil, coisa chata, e ainda assim continuar a fazendo tudo o que precisa ser feito, independente de como você está se sentindo. E aqui é que está o primeiro grande passo da Herbalife para se chegar a Get. É agora eu já dei esse treinamento algumas vezes, caminhos de Get, faz um tempo que a gente não faz, mas no caminho de Get, a primeira coisa que eu falo sempre é essa. E eu sempre falo, para chegar a Get tem que ter controle emocional. E controle emocional aqui não está voltado em você ser a pessoa que tem todas as melhores reações possíveis sempre. Claro que a gente sempre tenta melhorar. A gente quer ter as melhores reações na maior parte do tempo. Mas para se chegar a Get é o controle emocional de fazer o que precisa ser feito também quando não se está afim, né? Ou independente das circunstâncias. Quando eu tenho dinheiro, eu compro 10 convites. Quando eu não tenho, eu não compro. Quando eu estou feliz, eu vou fazer os contatos. Quando eu não estou, hoje não. Amanhã eu compenso. Todas essas coisas afetam você chegar a Get. E esse controle não é para mim, não é para o Mark Hughes, não é para ninguém. É para você mesmo, porque a sua vida é aquilo que você colocou no papel. O que você quer na vida? Eu perguntei aqui. Está relacionado com fazer o que precisa ser feito para você realizar o que você quer na vida. Entenderam essa parte? Então, essa parte aqui que é realmente muito importante para você fazer as coisas acontecerem, que é esse controle. Depois de um segundo momento, você fica tão bom nisso, que agora vem com essa parte você ganha dinheiro, você constrói um primeiro negócio. Como você fica rico na Herbalife quando você fica tão bom nisso, que você consegue ajudar outras pessoas a também terem controle emocional nessa parte do trabalho, que a gente não consegue controlar ninguém, nem a gente mesmo, que dirá os outros. Vocês entenderam? Não é ser controlador. Se você consegue manter os seus objetivos no que importa e ajudar as outras pessoas a fazerem isso, todo mundo junto, no poder da multiplicação, se constrói grandes coisas. Certo, pessoal? Fez sentido essa parte? Então, essa é a parte para você chegar. Cada um aqui entenda. O objetivo dessa primeira parte aqui foi explicar. Não importa qual é o seu temperamento. Temperamento, cada um tem uma autenticidade. Também não quer dizer, falou que não faz diferença, vou ser explosiva. Vou sair chutando todas as portas, cadeira, janela e vou para as cabeças. Não é isso, vocês entenderam? Eu quis dizer que não precisa ser uma pessoa zen, para você ser focado no que precisa ser feito no seu trabalho. Até porque tem pessoa que é zen, daí não faz nada, não adianta nada, certo? É você controlar o que você consegue, tentar se melhorar a cada dia, sabendo que às vezes o seu melhor num dia é esse, o seu melhor em outro dia é esse, que depende de como você fez, contanto que você faça o que tem que ser feito, tá? E falando em fazer o que precisa ser feito, a final para ajudar muito no controle de tudo, da emoção e da mentalidade e das crenças, etc. Gente, eu falei que eu ia dar uma dica para vocês nos momentos também de dificuldade, né? Chama Viva um Dia de Cada Vez. O que é um dia de cada vez? A ansiedade, ela atrapalha muito. Principalmente ficar desesperado que amanhã vai dar certo, que amanhã vai chegar, como é que vai ser amanhã, como é que eu vou terminar o mês, dependendo de como você tá. Você tá ansioso com um monte de coisa que você precisa resolver. E não vai resolver num dia, não vai. Mas você precisa concentrar o que eu consigo fazer hoje, no meu dia de hoje, e vive o hoje. Também não adianta ficar pensando nas coisas do passado que aconteceram, que vai te dar uma certa angústia. Quando eu era bom, ou já fiz um monte de vezes, não deu certo até agora, ou não. Hoje, o que eu vou fazer hoje? Hoje é domingo. Hoje eu vou preparar, por exemplo, minha semana para amanhã. Exemplo, tá? Em todas as áreas, né? Todas as áreas, tudo que você prepara melhor, você faz melhor. Né? Por exemplo, aqui, estamos no desafio, né? Dos coaches, do challenge. Fazer desafio do coach, gente, tem toda a parte nutricional, com tudo aquilo dos produtos da Herbalife maravilhoso, lanche, e mais o que a gente come, né? Tem que fazer o quê? Tem que fazer marmita. Dá meio trabalho? Dá meio trabalho. Escolhe lá, né? No caso, escolhe lá suas 2, 3 proteínas. No final foi aqui patinho moído e frango, cada um escolhe as suas. E aí tem que cozinhar tudo, escolher qual carboidrato bom, cozinha, pesa. Gente, balancinha de cozinha
já vi promoção de R$35, custa uns R$60. Você compra até em loja de 99. Balanceio de comida, pesar, isso é um planejamento. Bom, aqui está toda a comida da semana. Vou fazer o quê? Dormir melhor. A gente sabe as coisas que a gente tem que fazer, mas principalmente, eu terminei essa parte porque não dá para você ficar bem comendo mal, dormindo mal, é o que você vai fazer amanhã, que está 100% relacionado com o que você vai ouvir daqui a pouco aqui do Lucas. Então, tudo começa na prospecção, tudo começa na geração de contatos. Então, são essas duas primeiras coisas. Lidar com pessoas, começando lidando com você. Ninguém pode querer do outro o que a gente não faz com a gente mesmo, se melhorar, entendendo que na Herbalife, em qualquer momento, mesmo quando você chegar a presidente, todo mundo tem defeito. E eu já falei aqui várias vezes, foca nas qualidades das pessoas, que tudo que você foca amplia. E os defeitos, não tem que ver os defeitos dos outros. Se quiser ver de alguém, vê o seu, que daí você melhora o seu próprio. E é os princípios básicos que a gente faz ali no dia a dia, que realmente vão fazer total diferença, certo? Então, agora vou voltar ali onde eu estava. Eu acho que a tela ainda está aberta. Pronto. Já expliquei isso aqui para vocês milhares de vezes. E está relacionado com o que eu falei agora. Qual é a rotina, modelo de um consultor da Herbalife? Quem molda a sua mente? Lembra, para você fazer tudo que eu falei aqui, o ambiente é muito mais forte que a sua força de vontade. Não ouça qualquer tipo de coisa. Você não deixa uma pessoa entrar na sua casa e jogar uma casca de banana no chão. Você deixa? Não. Você vai falar, oh, joga o lixo no lixo. Lixo é onde a gente tem que ficar? No lixo, não é? Criancinha pequena sabe disso. Muito menos deixe pessoas colocarem lixo na sua mente. Você não consegue controlar o que sai da boca dos outros, mas você pode controlar aonde você está, que a gente não é árvore, não gostou aqui do assunto, não consegue controlar, a pessoa fala, saia de perto mesmo, reduza ao máximo o que você puder, ou exclui completamente da sua vida as coisas de pessoas negativas. Né? Eu ouvi uma vez uma frase, olha que forte que é essa frase, olha que forte. Quem está mal e será usado pelo mal para disseminar o mal. Por que essa frase é forte e verdadeira? Porque a gente não falou que quem está mal é uma pessoa mal. Ela é usada pelo mal para disseminar o mal. Então, assim, gente, é difícil já, a gente tem que ao máximo cuida do seu estado de espírito, tenta ficar ao máximo próximo, porque a nossa mente é moldada todos os segundos, cuida dela, deixa ela bonitinho para que você consiga crer no que você quer, ter fé no que você quer, não reclama o máximo possível, né? Eu falo o máximo possível, que 24 horas é impossível, seria maravilhoso se fosse assim, mas não, né? Porque sempre fala que quando você reclama é a sua degola financeira, né? Tá no Segredo da Mente Milionária, mas é uma frase muito verdadeira. Porque as nossas palavras, elas moldam nossa vida. Imagina se só sai coisa boa da sua boca. Imagina, né? Fala que o mundo foi feito em 7 dias por palavras. Então, palavra, gente, tem que cuidar muito do que você fala. Não pode só querer se proteger dos outros, né? Sendo que você pega e fala uma coisa ruim. Então, protege dos outros, fala uma coisa boa, e assim, mais ou menos, no dia a dia, você vai controlar a sua mente. Quem molda o seu corpo? Já fazendo spoiler, do mês que vem, a gente vai falar muito sobre algumas coisas de mentalidade e algumas coisas sobre como você faz a motivação e métodos, né? Baseado no livro espetacular que o Stefan, ele indicou para nós. Eu estou apaixonada por esse livro, que é o Sem Limites, realmente está transformando aqui no dia a dia. Mas, enfim, voltando aqui para onde a gente estava, terminada essa parte aqui de hoje, e quem molda o seu corpo, gente, é você quem escolhe o que você come. Herbalife não dá para você se alimentar dela 24 horas por dia, mas dá para você hoje, com a nutrição da Herbalife, realmente ser 60% a 70% do que você come Herbalife, você vai ter uma transformação corporal excepcional, além de fazer volume pessoal alto, além de ser modelo para duplicar mais consumidores com corpo excepcional e com consumo de produtos excepcionais, e não tem nada que a gente não falou aqui, que eu falei até agora, que a gente não faça, porque é o modelo que a gente gostaria que outras pessoas fossem. Se você escolheu o Herbalife como a sua carreira, como a sua vida e profissionalmente, você